Passivo-agressivo. A raiva que não fala, mas ataca. Você já conviveu com alguém que diz que está tudo bem, mas claramente não está? Alguém que não briga diretamente, mas faz comentários irônicos? Alguém que diz, não, eu não estou chateado, mas começa a esquecer compromisso, atrasar a resposta, fazer silêncio estratégico? Isso é um comportamento passivo-agressivo. E hoje nós vamos falar profundamente sobre isso. Porque o passivo-agressivo não grita, não explode, não bate na mesa. Ele corrói. Antes de você continuar assistindo esse vídeo, eu preciso te dizer algo importante. Se você gosta do meu conteúdo e sente que ele já impactou sua vida de alguma forma, talvez seja a hora de dar um passo além do gratuito. Se você está cansado de repetir ciclos, de carregar dores que nunca foram realmente elaboradas, eu criei uma imersão online chamada Tradutor de Almas. Serão 2 dias ao vivo comigo, mergulhando nos seus traumas, nos seus padrões inconscientes e na forma como a sua história ainda influencia as suas escolhas. Você ainda recebe um e-book com exercícios práticos, também uma aula preparatória e um teste psicanalítico de perfil. O valor para tudo isso é praticamente simbólico perto da entrega. O link está aqui na descrição. Agora sim, você pode continuar seu vídeo. Doutor André, o que é um comportamento passivo-agressivo? Passivo-agressividade é uma forma indireta de expressar raiva. A pessoa sente irritação, frustração ou ressentimento, mas não consegue expressar isso de forma direta. Então ela comunica pela indireta. Ela comunica pelo silêncio, pelo atraso proposital, pelo sarcasmo, pelo esquecimento, pelo boicote. Externamente parece passiva, internamente está agressiva. É uma agressividade mascarada. Mas como isso se forma? Vamos começar pela base emocional. A maioria dos comportamentos passivo-agressivos nascem na infância. Crianças que cresceram em ambiente onde não podiam discordar, não podiam expressar raiva, eram punidas por confrontar. Tinham pais muito autoritários ou extremamente frágeis. E elas aprendem uma coisa: expressar raiva é perigoso. Então o que acontece? A raiva não desaparece, ela só muda de forma. A psicanálise explica isso como repressão da própria agressividade. A emoção não é elaborada, ela é recalcada. Mas a emoção reprimida não some, ela encontra uma saída indireta. A neurociência explica isso. Quando sentimos raiva, a amígdala é ativada. O corpo entra em estado de alerta. Se a pessoa não tem repertório emocional para expressar a raiva, o córtex pré-frontal, a área do raciocínio, tenta inibir. Mas inibir não é resolver. É como segurar uma panela de pressão. A energia fica acumulada e ela sai por micro-ataques. O passivo-agressivo raramente grita. Ele faz silêncio punitivo, ele dá respostas frias, ele faz piadas com fundo agressivo, ele sabota tarefas, ele usa a ironia como arma. Mas como que eu identifico uma pessoa passivo-agressiva? Aqui alguns sinais clássicos. Ela diz, tanto faz, mas fica extremamente ressentido. Concorda verbalmente, mas não cumpre. Usa sarcasmo como comunicação. Se coloca como vítima constantemente e faz comentários do tipo, não é nada, imagina, eu já estou acostumado. Cria clima pesado, mas nega conflito. É uma pessoa que nunca assume diretamente o que sente. Vou te trazer aqui um exemplo da vida real. No seu relacionamento ou em algum relacionamento, você diz que ficou chateado. A pessoa responde, não, eu estou bem. Mas começa a responder seco, a dormir virado para o outro lado, a fazer comentários indiretos. Ela não fala, ela pune. No trabalho, o chefe pede algo. O funcionário diz, claro, mas entrega atrasado. Esquece detalhes, faz de qualquer jeito, não confronta, sabota. Na família, é aquela mãe que diz, faça como você quiser, mas depois repete, eu só queria ajudar, mas ninguém me escuta. É controle disfarçado de fragilidade. E ao contrário do que muitos pensam, existe um equívoco aqui.
O passivo-agressivo não é fraco. O passivo-agressivo não é uma pessoa frágil. Isso é uma estratégia. É uma forma de manter poder sem assumir confronto. Ela cria uma confusão emocional. Porque o outro se sente errado, mas não consegue apontar claramente. Isso gera culpa no interlocutor e dá poder a quem está comandando esse jogo. Qual é o custo disso? Para quem convive com um passivo-agressivo, sente sensação constante de ter que pisar em ovos, confusão emocional, dúvida sobre as suas próprias percepções, desgaste silencioso. E para quem é passivo-agressivo, qual o custo? Acúmulo de ressentimento, dificuldade de intimidade real, solidão emocional, relações frágeis. Porque intimidade exige clareza. Doutora Andréia, e se for eu o passivo-agressivo? Essa é a parte mais difícil. Muitas pessoas se reconhecem nisso. Aqui vai perguntas importantes para você se perceber e olhar se você faz esse jogo. Você evita confronto direto? Você diz que está tudo bem quando na verdade não está? Você espera que o outro adivinhe o que você sente? Você usa ironia para ferir as pessoas? Você sabota tarefas quando está muito irritado? Se a resposta for sim, para pelo menos 2 dessas perguntas, talvez você não tenha aprendido a expressar a raiva de forma saudável. E isso, especialmente com esse vídeo, pode ser aprendido. E como lidar com uma pessoa passivo-agressiva? Não entre no jogo, não responda com mais indiretas, dê nome ao comportamento. Eu percebo que você diz que está tudo bem, mas eu percebo que o seu comportamento mudou. Nomeie o comportamento dela. Peça clareza. Prefiro que você me diga sinceramente e diretamente se algo te incomodou. Não aceite culpa manipulada. Se a pessoa não fala claramente, você não é responsável por ter que adivinhar. E por último, estabeleça limites. Diga claramente, eu só consigo resolver se você falar diretamente e de forma clara. E se eu for passivo-agressivo, como parar de ser? Primeiro, aprenda a nomear suas emoções. Eu estou com raiva, eu estou triste, eu fiquei frustrado, eu não gostei. Segundo passo, treine confronto respeitoso. Falar não é atacar. Fale quando você estiver insatisfeito, triste. Terceiro ponto, entenda que conflito não é briga, conflito não é abandono. Muitas pessoas evitam confronto por medo de rejeição. Quarto ponto, trabalhe ressentimento acumulado. Em geral, passivos agressivos são extremamente ressentidos. Ressentimento é raiva repetida. E quinto e último ponto, busque terapia. Porque muitas vezes esse comportamento vem de um padrão antigo que precisa ser ressignificado. A grande questão e a verdade mais profunda: passividade e agressividade é medo. Medo de rejeição, medo de confronto, medo de perder as pessoas, medo de não ser amado se discordar. Então, a pessoa escolhe atacar sem parecer que está atacando. Mas a maturidade emocional é outra coisa. É conseguir dizer, eu fiquei chateado, sem sarcasmo, sem silêncio punitivo, sem sabotagem, com clareza emocional. Porque clareza emocional é força, indireta é imaturidade. Quem você quer ser daqui para frente para os próximos anos? A pessoa que se posiciona ou a pessoa imatura que bate e esconde a mão? Se você convive com alguém passivo-agressivo, não normalize esse tipo de comportamento. Se você se reconheceu nesse padrão, não se condene, mas mude. A raiva não é o problema. Sentir raiva é lícito, todos nós sentimos. O problema é não saber o que fazer com ela. O verdadeiro crescimento emocional começa quando você para de punir em silêncio e começa a conversar com coragem, porque relacionamento saudável não é ausência de conflito. Relacionamento saudável é presença
de clareza. Todos nós temos conflitos, situações na vida que nos deixam insatisfeitos. E isso é muito normal e até saudável. O que é patológico é sentir e guardar. E por que isso é patológico? Porque dentro de nós, seres humanos, as coisas não desaparecem. Elas só voltam travestidas. Passividade, agressividade é uma forma de ter que lidar com aquilo que você não aceita em você, de sentimentos que você considera ruins, como ciúme, raiva e insatisfação. Só que ao invés de trazer isso com clareza e com sinceridade, o seu inconsciente acaba optando por trazer de outra forma, disfarçada. Dentro de nós, nada desaparece. Opte pelo caminho mais justo, mais honesto e mais maduro. Fale. Se você gostou desse vídeo, eu quero te fazer um convite. Esse é um canal de democratização da saúde mental, de distribuição de conteúdo bom e que liberta, porque a gente acredita que pessoas que sabem fazem melhores escolhas. Se você gosta desse trabalho, se inscreva no canal, curte, compartilha, comenta. Eu vou adorar interagir com você nos comentários. Apoie esse trabalho. Vai ser um prazer caminhar com você daqui para frente. Atenção! 5 golpes psicológicos secretos que fazem o narcisista implorar por você. E se eu te dissesse que o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, mas em silenciar no momento exato? Que o narcisista, esse mestre das máscaras, só teme aquilo que ele jamais poderá controlar. O espelho interno que você aprendeu a manipular em silêncio. Sou Andréia Vermon, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Quantas vezes você tentou confrontar um narcisista com argumentos, gritos ou lágrimas e, no fim, se viu engolido por um vazio maior ainda? E se, ao invés de enfrentá-lo de frente, você simplesmente acionasse forças invisíveis dentro dele que o fariam se curvar, implorar, sem sequer entender por quê? Aprendi ao longo dos anos que aquilo que você nega te submete, aquilo que você aceita te transforma. Mas e se você pudesse ir além da aceitação? E se houvesse golpes mentais invisíveis, mas precisos, como bisturis, capazes de ferir o ego narcisista sem que você tocasse nele? A mente dele, tão confiante em seus jogos, não está preparada para uma contraofensiva que nasce do inconsciente, das sombras que ele se recusa a olhar, mas que você aprenderá a acionar. Este vídeo não é sobre vingança. É sobre equilíbrio, é sobre devolver ao narcisista o próprio veneno, mas numa dose simbólica, silenciosa, devastadora. Aqui você não vai aprender truques baratos ou frases de efeito. Você vai acessar o subsolo da psique humana, onde a linguagem não é falada, é sentida, é intuída, é temida. E o mais curioso, quando você aplicar o que descobri ao longo de décadas, estudando as entrelinhas da alma, o narcisista não vai te odiar, vai te desejar, vai confundir sua força com fascínio, vai confundir sua ausência com dependência. Mas cuidado, uma vez que você veja o que está por trás da cortina, não há como desver. Este conteúdo não é para quem busca respostas rápidas, é para quem sente no fundo que está vivendo um padrão repetido, uma prisão invisível, um ciclo que já não faz sentido e que precisa ser quebrado com algo mais profundo do que lógica. Aqui, cada palavra carrega uma chave, cada metáfora é uma abertura de caminho e cada minuto perdido é um passo a mais na escuridão. Não é o narcisista que será destruído, será a imagem de poder que ele acredita controlar. E quando isso acontecer, ele não vai te atacar. Ele vai implorar por algo que nem ele sabe nomear,
porque você terá tocado algo que nenhuma vítima jamais ousou: acessar o arquétipo sombrio do seu próprio reflexo. E se ainda há dúvidas, é porque o jogo já começou e você está no centro dele. Há dores que não gritam, elas se escondem por trás de sorrisos treinados, de frases ensaiadas, de uma independência que só existe por fora. Você se acostumou a suportar, a calar, a tentar entender o que nunca teve lógica. E é aí que o narcisista floresce no seu esforço para manter o equilíbrio dentro de um terremoto que não começou em você. Mas aprendi em minha prática clínica que aquilo que você tenta curar no outro, sem antes atravessar em si mesma, se volta contra você. E é por isso que o narcisista não foi o começo, ele foi o espelho, um reflexo distorcido de uma ausência que você já carregava antes dele chegar. Talvez ninguém tenha te ensinado que o amor também pode ser um campo de guerra e que às vezes quem fere não é o grito, é o silêncio calculado, é o sumiço na hora exata em que você mais precisava ser vista. O narcisista não te escolheu por acaso. Ele pressentiu no seu olhar uma fome emocional que ele podia controlar. E você, sedenta por migalhas de afeto, confundiu manipulação com paixão. Acontece com os que sentem demais. E foi justamente aí que ele se instalou. Não porque você é fraca, mas porque ainda não sabia reconhecer o poder que tem. Observei em milhares de casos que tudo o que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna como destino. E é assim que o narcisista entra como destino, como coincidência, como a pessoa certa na hora errada. Mas ele não veio por acaso. Ele veio para tocar na sua ferida mais antiga, aquela que você tentou enterrar sob a rotina, o trabalho, as redes sociais e as distrações. A presença dele ativa o que há de mais profundo em você, a sensação de abandono. E enquanto você tenta consertar a relação, o que está tentando, na verdade, é consertar algo dentro de si mesma. Mas ninguém cura o outro tentando sangrar por ele. O jogo que ele joga não é sobre amor, é sobre domínio. Ele te empurra ao limite para ver até onde sua alma pode se esticar sem romper. E você vai cedendo primeiro nos detalhes, depois nos princípios, até esquecer quem era antes de tudo isso começar. A cada chantagem emocional disfarçada de carinho, a cada volta teatral, depois de um afastamento cruel, ele reprograma o seu centro. Você começa a medir o seu valor pelo humor dele, pelo afeto dele, pelo olhar dele. E aí, quando você menos espera, está implorando para ser escolhida por alguém que nunca te enxergou de verdade. Mas há um ponto em que o inconsciente grita mais alto, um momento silencioso, mas absoluto, onde algo dentro de você diz basta. E não é um basta de raiva, é um basta de despertar. É quando você entende que a dor que ele provoca é só uma camada visível de algo muito mais antigo, algo que vem da sua infância, da sua história, dos silêncios da sua alma. É aí que o verdadeiro golpe começa, não contra ele, mas contra o padrão, contra a repetição, contra o autoabandono disfarçado de lealdade. Ao longo de minha carreira, identifiquei isso como o processo de individuação. O instante em que a alma, cansada de se fragmentar por outros, decide voltar para casa. Nesse processo, o narcisista se torna irrelevante, não porque ele mudou, mas porque você mudou o eixo. Você deixa de ser satélite da dor dele e volta a orbitar seu próprio centro. E é justamente aí que o poder inverte. Quando você para de implorar, ele começa. Quando você deixa de correr atrás, ele se desespera, porque o combustível do narcisista nunca foi o amor, foi o controle, e você acaba de quebrar o código invisível que sustentava o jogo. Mas cuidado, ele vai sentir, vai perceber que perdeu o domínio sutil que exercia sobre a sua alma e vai tentar voltar. Não por arrependimento, mas por desespero. Vai usar tudo. Promessas, lembranças, gatilhos, ausências, ele sabe onde dói e não tem pudor de tocar. Mas agora você já não é mais a mesma, porque algo em você foi ativado, algo que não se explica, mas se sente, um instinto ancestral de sobrevivência emocional. E quando isso acontece,
Ele sente, implora e treme sem entender por quê. E você também não precisa entender, porque algumas forças não são para serem compreendidas, são para serem assumidas. É disso que falamos aqui, dos golpes invisíveis, simbólicos, arquetípicos. Não são gritos nem confrontos, são presenças internas, são silêncios que não se calam, mas se impõem. São escolhas que não precisam de explicação, apenas de firmeza. Porque o maior golpe psicológico é ser aquilo que o narcisista jamais poderá manipular você inteira. E se algo dentro de você está se contorcendo agora, se há uma lágrima contida ou um nó na garganta, não lute contra isso. É o seu inconsciente reconhecendo que algo verdadeiro está sendo tocado. E sei por experiência que a verdade, quando chega, não grita, ela apenas ilumina e nada volta a ser como antes. Se você está sentindo isso, continue, porque estamos apenas no começo da travessia. Você já sentiu que, mesmo em silêncio, o seu corpo gritava que havia algo em você tentando sair, como se uma parte esquecida estivesse tentando emergir após anos sendo abafada? Há um momento no relacionamento com um narcisista em que não é ele quem fala, é o eco da sua própria história sendo ativado, porque no fundo ele nunca foi apenas ele. Ele foi o pai ausente, a mãe que não escutava, a infância em que você aprendeu a agradar para não ser abandonada. E é por isso que, mesmo quando ele te destrói emocionalmente, uma parte de você ainda quer ser escolhida por ele, porque você acredita de forma inconsciente que só assim poderá finalmente curar tudo o que ficou para trás. Percebi ao longo dos anos que tudo aquilo que deixamos inconsciente acaba se tornando o roteiro secreto da nossa vida. E você começa a perceber que sempre esteve dançando a mesma música com parceiros diferentes. Você muda de rosto, mas a sensação é sempre a mesma. Você tentando ser boa o suficiente, presente o suficiente, leve o suficiente, desejável o suficiente para alguém que jamais será capaz de te ver. O narcisista apenas amplia o palco, mas o script é antigo, é ancestral, é o drama do abandono repetido em 1000 formas, e agora você finalmente o está enxergando. E aqui começa o segundo golpe, mas não se engane, ele não tem forma de ataque, ele tem forma de ausência, de distância, de neutralidade emocional estratégica. O segundo golpe psicológico secreto não é agir, é não mais reagir, é se tornar um vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar a própria sombra, porque enquanto você luta, implora ou argumenta, ele se alimenta. Mas quando você se cala, não como quem desiste, mas como quem desperta, o jogo quebra, porque o narcisista não sabe lidar com o nada. Ele só sabe manipular o que pulsa, o que sente, o que se doa. Esse silêncio, porém, não é comum. Ele não vem da raiva, ele vem da lucidez. E é isso que o torna letal. Você começa a ocupar um espaço que ele não controla, o da sua própria consciência. A ausência da sua reação é um espelho que o obriga a se ver sem o reflexo que você fornecia. E ele entra em colapso, começa a duvidar do próprio valor, da própria sedução, do próprio controle. Ele se perde porque o personagem dele só existia na presença da sua submissão emocional. Sem ela, ele implode, e essa implosão não tem som, mas tem consequência. Ele sente que está perdendo algo, mas não sabe o quê. E é justamente por isso que ele volta. Mas agora você já não está mais lá. Pelo menos não como antes. Algo em você se fechou, como uma flor que compreendeu que não pode mais desabrochar para mãos que só sabem arrancar pétalas. Essa mudança é invisível, mas real. Você fala pouco, mas olha muito. Não precisa mais gritar. Seu silêncio virou presença, presença de si mesma. E o narcisista, que antes era o centro do seu mundo, agora gira em torno da ausência que você representa. Ele se confunde, ele se desespera, ele tenta entender, porque de repente tudo parece escorrer por entre seus dedos, mas esse silêncio, esse distanciamento, essa ausência estratégica tem um preço, porque para sustentar esse segundo golpe,
você precisará lidar com o medo do abandono, com a tentação de voltar a ser aquela que suplica, que tenta, que cede. E é aí que o verdadeiro combate acontece, não com ele, mas com a parte de você que ainda acredita que precisa mendigar por afeto para existir. Você vai ouvir essa voz. Ela vai implorar por reconciliação, vai trazer lembranças boas, vai sussurrar que talvez ele mude, que talvez você tenha exagerado, que talvez seja melhor tentar mais uma vez, mas você já sabe, essa voz não é o amor, é a carência falando com a voz da sua infância. Aprendi que a verdadeira transformação acontece quando encaramos nossas próprias trevas. E é exatamente isso que esse golpe exige, que você veja a criança ferida dentro de si e diga: agora eu estou aqui por você. Que você deixe de esperar que o outro te salve. Que você pare de dar poder a quem não te valoriza. Que você assuma o lugar de presença dentro da sua própria ausência. Porque quando você para de buscar validação fora, o narcisista entra em colapso interno e começa a implorar não por você, mas pelo reflexo dele que você levava consigo. Esse segundo golpe é cruel, mas necessário, porque ele quebra o ciclo. Ele cria o vazio simbólico que obriga o narcisista a encarar o próprio abismo. Mas, acima de tudo, ele devolve a você um poder que foi roubado há muito tempo, o de não precisar ser amada para se sentir inteira. É nesse ponto que você compreende algo profundo, que o verdadeiro abandono nunca foi ele ir embora. Foi você ter se abandonado para tentar segurá-lo. E agora que você voltou, tudo muda, porque a sua presença consigo mesma faz barulho até no silêncio e o narcisista ouve. E o que acontece a seguir, ninguém conta, porque esse tipo de virada não se ensina, se vive. E quando acontece, você não precisa mais se vingar, nem responder, nem provar nada. A sua ausência ativa a dor dele e sua presença com você mesma é o castigo final. Porque o narcisista pode suportar tudo, menos ser ignorado por quem ele jurava controlar. E é nesse ponto que ele quebra, implora, persegue. Mas agora é tarde, porque algo em você morreu e nasceu ao mesmo tempo. Mas será que você está mesmo preparada para sustentar esse silêncio? Será que diante do próximo gesto dele você conseguirá não ceder? Porque esse golpe não é um ato, é um estado interno. E só os que atravessaram suas próprias sombras são capazes de sustentá-lo. Se você sente que ainda não consegue, fique, porque a jornada continua e o próximo mergulho vai te mostrar que há forças muito mais profundas do que o desejo de ser amada e que o narcisista, no fim, só foi o despertador do seu próprio renascimento. Você já percebeu como certas histórias continuam acontecendo mesmo quando tudo parece diferente? Lugares novos, rostos novos e ainda assim a mesma sensação sufocante, a mesma necessidade de provar algo, de ser vista, de ser escolhida, de ser suficiente. A repetição não é coincidência, é sintoma. Observei em consultório que vivemos o mesmo enredo até que ele seja compreendido, até que deixemos de culpar o outro. E olhemos para o roteiro que carregamos por dentro. E enquanto isso não acontece, seguimos atraindo a mesma dor travestida de novidades. É nesse ponto que o narcisista se torna mais do que um manipulador. Ele se torna o catalisador de uma alquimia psíquica. Ele não apenas fere, ele revela, ele tira da sombra aquilo que você tentou esquecer, o medo de ser esquecida. E para se proteger disso, você construiu uma armadura de entrega. Se doa, se anula, se dobra tudo para não ser deixada. Mas o paradoxo é cruel. Quanto mais você se abandona para não ser abandonada, mais atrai quem só sabe abandonar. A equação é invisível, mas implacável, e só se quebra com o terceiro golpe. Este terceiro golpe não é visível, não tem forma nem barulho. Ele acontece em silêncio, no escuro, como uma ruptura interna que não avisa quando chega.
É o rompimento com o próprio enredo psíquico. É quando você deixa de tentar curar a ferida sendo ferida. É quando você para de procurar no outro aquilo que só você pode oferecer a si mesma. Aprendi que nada tem um efeito psicológico mais forte em uma criança do que a vida não vivida de seus pais. Mas e quanto da sua vida você também não viveu por estar ocupada tentando curar o que nem era seu? O narcisista percebe não racionalmente, mas instintivamente. Ele sente que algo escapou, que o jogo não está mais em suas mãos. E então começa a dança do desespero. Promessas, regressos, lembranças editadas, tudo para te reconduzir à narrativa antiga, porque se você escapa da história, ele também deixa de existir como personagem. O golpe não é sobre o que você faz com ele, é sobre o que você deixa de fazer por você. É um corte no script, uma recusa simbólica, uma morte interna do padrão. Mas romper esse enredo não é simples, porque ele vem amarrado à sua história de vida, ao que você aprendeu sobre amor, ao que viu na infância, ao que ouviu sobre si mesma. É uma rede psíquica que se estende por gerações, e quando você começa a puxar o fio, tudo treme: o passado, o presente, as certezas. Esse terceiro golpe exige coragem, não para enfrentar o outro, mas para enfrentar a verdade de que você passou anos tentando ser amada de uma forma que te adoecia. E o pior, acreditava que isso era amor. A transformação não acontece num grito, acontece numa manhã qualquer, quando você olha no espelho e simplesmente não reconhece mais aquela que aceitava tão pouco. A dor vem, mas vem junto de uma lucidez poderosa, brutal, que não te permite mais voltar. Você sente saudade, sim, mas sente mais saudade ainda de si mesma, da leveza que você perdeu tentando segurar um castelo de areia emocional. E nesse instante algo se quebra. Você não precisa dizer nada. O narcisista sente e se desestabiliza, porque o que ele mais teme não é sua raiva, é sua libertação. Quando você entende que não precisa mais ser desejada por ele, ele se desespera. Quando você não tenta mais provar o seu valor, ele tenta recuperá-lo por si. Quando você quebra o enredo, ele quebra junto, porque todo o jogo dele depende da sua permanência no papel da que espera, da que insiste, da que se culpa. O terceiro golpe é a negação desse papel, é o assassinato simbólico da identidade que você assumiu para ser amada. E há algo de profundamente doloroso e libertador nisso, porque ao romper com o enredo, você também perde partes de si. A versão que tolerava, a que se justificava, a que acreditava que precisava consertar o outro para merecer amor. Elas vão embora e por um tempo tudo parece vazio. É como se você não soubesse mais quem é, mas não se assuste. O vazio é fértil, é solo novo, é a preparação para a verdadeira identidade que emergirá, não baseada na dor, mas na presença. Esse terceiro golpe não deixa marcas visíveis, mas deixa cicatrizes psíquicas. Ele altera a frequência e o narcisista, mesmo sem entender, sente. Ele tenta, reage, se humilha porque ele sabe, mesmo que não saiba explicar, algo em você morreu e aquilo que ele manipulava já não existe mais. Ele implora, mas não é mais por você, é pelo controle que perdeu, pela narrativa que desabou, pelo reflexo que você não oferece mais. Mas você agora caminha diferente, mais leve, mais firme, carregando não mais o medo de ser deixada, mas a certeza de que não precisa mais se abandonar. Isso é o início do retorno para a casa interna, a alma, o centro, onde nenhum narcisista jamais poderá habitar. Quantas vezes você sentiu que precisava se diminuir para caber em alguém? Quantas vezes mediu suas palavras, recuou seus sonhos, filtrou suas vontades? Só para não incomodar, não provocar, não ser difícil? A convivência com o narcisista é um campo de distorção. Pouco a pouco você vai se apagando, mas nem percebe. Ele não te diz que você está errada. Ele te olha como se estivesse decepcionado. Ele não precisa te humilhar.
basta se ausentar no momento em que você mais precisa de apoio. Ele cria um clima de exigência que te obriga a performar o tempo todo. E quanto mais você se entrega, menos parece ser suficiente. Observei que todo ser humano carrega dentro de si o desejo profundo de individuação, o impulso arquetípico de se tornar quem se é de verdade. Mas com o narcisista, esse desejo é sabotado, porque ele se alimenta do seu não ser, da sua adaptação, da sua fragmentação. Ele precisa que você se quebre para que ele se sinta inteiro. Precisa que você se perca para que ele se sinta encontrado. E isso é o que torna o jogo tão cruel. Quanto mais você tenta amá-lo, mais longe fica de si mesma, até o dia em que a sua própria alma começa a implorar para voltar. É aí que nasce, no fundo do fundo, o quarto golpe. Ele não começa com uma decisão, começa com um colapso, um cansaço que não é físico, é existencial. Uma exaustão de sustentar uma versão que não é sua. Então, sem alarde, sem drama, você começa a se lembrar. Lembra de quem você era antes das exigências, antes do medo de perder, antes da necessidade de ser amada por alguém emocionalmente indisponível. E esse lembrar é como uma faísca, discreta, mas suficiente para acender uma fogueira. O quarto golpe psicológico secreto é a retomada da sua autenticidade silenciosa. Não é um grito de liberdade, é uma vibração nova. Você não se posiciona para ser notada, você apenas para de se esconder. E isso para o narcisista é intolerável, porque ele não sabe lidar com quem se basta. Ele precisa de alguém que gire em torno dele. Quando você começa a se bastar, ele gira em falso. Tenta entender onde foi que te perdeu, mas você já sabe. Pare de tentar fazer com que ele sinta sua falta desaparecendo. Eu sei que isso soa contraditório, mas aqui está o que ninguém te conta sobre a psicologia masculina. Quanto mais você tenta fazer com que ele sinta sua falta, mais esquecível você se torna. E eu vou provar isso para você nos próximos minutos. Consciência, psicologia de verdade e estratégias que realmente funcionam. Sou Andréia Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Neste momento, você provavelmente está fazendo uma de três coisas. Ou está dando a ele tudo o que ele quer quando ele quer, ou está se fazendo de difícil, esperando que ele corra atrás, ou está presa naquele meio termo, tentando ser perfeita e se perguntando por que ele está perdendo o interesse. Todas as três abordagens têm uma coisa em comum: estão focadas nele e não em você. Mas e se eu te dissesse que as mulheres pelas quais os homens se apaixonam, aquelas que eles não conseguem esquecer, aquelas que eles perseguem por meses ou até anos depois do término, essas mulheres não estão jogando joguinhos. Elas operam dentro de uma estrutura psicológica completamente diferente. E ao final deste vídeo, você saberá exatamente qual é essa estrutura e como usá-la. Eis a verdade que vai mudar tudo para você. Os homens não sentem falta de mulheres que tentam ser sentidas. Eles sentem falta de mulheres que criam dependência emocional. Há uma diferença enorme e entender isso transformará a maneira como você aborda cada interação com ele a partir de agora. A maioria dos conselhos diz para você se afastar, ser misteriosa, não mandar mensagem primeiro. Isso é coisa de amador, são táticas. O que vou te ensinar hoje é guerra psicológica, mas do tipo elegante, do tipo em que ele nem percebe o que está acontecendo. Ele só sabe que precisa mais de você. Então, se você está cansada de se perguntar se ele está pensando em você, se já se cansou de analisar as mensagens dele em busca de significados ocultos e se quer saber como é ter um homem que realmente anseia pela sua presença, então preste atenção em cada palavra que vou dizer, porque vou te mostrar exatamente como reprogramar o cérebro dele para associá-la a sentimentos que ele não consegue encontrar em num outro lugar. Vamos começar com a maior mentira que já te contaram sobre fazer os homens sentirem sua falta. Preparada?
A mentira é que a ausência faz o coração ficar mais apegado. Não é assim que o cérebro masculino funciona. A ausência sem significado emocional apenas gera indiferença. Mas a ausência após um impacto emocional cria obsessão. Pense na sua música favorita. Você não sente falta do silêncio, você sente falta daquela melodia específica, daquela letra, da maneira como ela te faz sentir. Isso é a impressão emocional e é o segredo para fazer um homem sentir tanta falta de você que ele não consegue se concentrar em mais nada. Eis o que realmente acontece no cérebro dele quando você desaparece sem criar essa impressão emocional. Primeiro, nada. Literalmente nada. A mente dele não te procura porque não há nada significativo para procurar. Você se torna um ruído de fundo que parou de tocar e ele mal percebe a diferença. Mas quando você entende como criar o que eu chamo de abstinência emocional, algo fascinante acontece. O cérebro dele começa a buscar ativamente os sentimentos que você lhe proporcionava. Não você especificamente, mas a maneira como ele se sentia perto de você. E quando ele não consegue encontrar esses sentimentos em nenhum outro lugar, é aí que a verdadeira saudade começa. Em minha prática clínica, observei uma resposta neuroquímica fascinante que ocorre quando alguém sente prazer e, em seguida, esse prazer é repentinamente retirado. O cérebro libera a dopamina, não quando conseguimos o que queremos, mas quando estamos antecipando a conquista do que queremos. Essa antecipação cria um ciclo de desejo intenso que é incrivelmente poderoso. Muitas mulheres ativam esse ciclo ao contrário. Elas fornecem doses constantes de dopamina por meio de mensagens de texto, atenção e disponibilidade. Depois se perguntam: por que se afastarem não gera desejo? É porque elas nunca criaram a lacuna de antecipação em primeiro lugar. Então, como criar um distanciamento emocional em vez de simplesmente desaparecer? Tudo começa com a compreensão dos 3 tipos de memória emocional que os homens formam em relação às mulheres. O primeiro é a memória de conforto. Essa é segura, previsível, agradável. Ele se lembra de você com carinho, mas não sente desejo. O segundo é a memória de atração. Essa é física, excitante, mas geralmente superficial. Ele te deseja fisicamente, mas não sente sua falta especificamente. Mas o terceiro tipo é onde a mágica acontece. Chama-se memória de identidade. É quando você o faz se sentir uma versão melhor de si mesmo, quando você ativa partes da personalidade dele que ele ama, mas raramente consegue expressar. Quando você o vê de uma forma que o faz se sentir mais vivo, mais capaz, mais interessante do que ele normalmente se sente, a memória de identidade é viciante porque está ligada à autoestima dele. E quando você está longe, ele não sente apenas a sua falta, ele sente falta de quem ele é quando está com você. Essa é a diferença entre alguém esquecer que você existe e alguém passar noites em claro se perguntando quando vai te ver de novo. A seguir, vou te mostrar exatamente como criar memória de identidade em qualquer homem, independentemente de quanto tempo vocês se conhecem ou qual já a sua situação atual. Mas primeiro, deixe-me falar sobre a única coisa que destrói a memória de identidade mais rápido do que qualquer outra coisa: a previsibilidade. Quando um homem consegue prever suas reações, sua disponibilidade, suas respostas, sua energia, você se torna emocionalmente plana na mente dele. Não há mistério, nenhuma descoberta, nenhum motivo para o cérebro dele continuar tentando te decifrar. Mas é aqui que fica interessante. Imprevisibilidade não significa ser volúvel ou inconsistente. Significa ser emocionalmente dinâmica. Significa mostrar diferentes facetas de si mesma em momentos inesperados. Significa ser carinhosa e conectada num dia e misteriosamente ocupada no outro. Não porque você esteja jogando joguinhos, mas porque você tem uma vida rica e plena da qual ele vislumbra momentos.
As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos são assim. Elas estão presentes quando querem estar presentes e ausentes quando querem estar ausentes. Não há desespero, nem análises, nem dúvidas se estão fazendo a coisa certa. Elas fluem com a própria energia e deixam os homens se adaptarem ao ritmo delas, em vez do contrário. Isso cria o que eu chamo de efeito montanha-russa emocional. Não o tipo prejudicial em que você oscila entre o calor e o frio, mas o tipo intrigante em que ele nunca sabe ao certo qual versão de você vai encontrar e todas elas o fascinam. Agora deixe-me mostrar exatamente como criar uma memória de identidade com qualquer homem a partir de hoje à noite. A chave é aprender a refletir para ele as partes de si mesmo que ele ama, mas que não consegue expressar com frequência suficiente. Todo homem tem aspectos ocultos da sua personalidade, dos quais se orgulha, mas raramente demonstra. Talvez ele seja engraçado, mas trabalhe num emprego sério. Talvez seja criativo, mas passe a maior parte do tempo sendo prático. Talvez seja aventureiro, mas leve uma vida rotineira. Talvez seja inteligente, mas esteja rodeado de pessoas que não apreciam esse seu lado. Sua missão é se tornar a mulher que enxerga e celebra esses aspectos ocultos. Não de forma óbvia, mas sutilmente. Quando ele fizer uma piada, não ria simplesmente. Diga que ele tem um senso de humor único. Quando ele compartilhar uma ideia, não concorde apenas. Diga que ele tem uma mente interessante. Quando ele correr um pequeno risco, reconheça seu espírito aventureiro. Eis a chave. A maioria das mulheres elogia os homens por coisas óbvias: sua aparência, seu trabalho, seus bens. Mas os elogios que criam uma memória de identidade são aqueles que reconhecem traços de caráter, peculiaridades da personalidade e maneiras de ser que ele valoriza, mas raramente ouve serem reconhecidas. Quando você faz isso consistentemente, algo mágico acontece no cérebro dele. Você passa a ser associada à versão favorita dele de si mesmo, e os homens se tornam viciados em pessoas que os fazem sentir-se no seu melhor. Mas aqui está a parte crucial que a maioria das mulheres ignora. Depois de criar essa memória de identidade, depois de mostrar a ele essa versão dele, você precisa criar espaço para que ele sinta falta dela. Você não pode estar disponível o tempo todo para lhe proporcionar essa sensação. É aí que entra o distanciamento emocional. É aqui que a ausência estratégica se torna poderosa. Não uma ausência aleatória, nem uma ausência manipuladora, mas um espaço intencional que permite que a impressão emocional que você criou ecoem na mente dele. Vamos falar sobre a arte da presença e ausência estratégicas. Não se trata de desaparecer aleatoriamente ou se fazer de difícil. Trata-se de entender o ritmo emocional e usá-lo para criar uma atração psicológica quase irresistível. Aqui está a estrutura que desenvolvi ao longo de décadas observando relacionamentos bem-sucedidos. Eu a chamo de método dos picos e vales. Você cria picos emocionais por meio de conexões significativas e vales através da ausência estratégica. O contraste entre esses dois estados é o que cria o desejo. Durante os momentos de ápice, você está totalmente presente, você está envolvida, você está mostrando aquela parte oculta de si mesma, você está refletindo as melhores qualidades dele, você está criando profundidade emocional. Essas interações não precisam ser longas. Às vezes, os apps mais poderosos são momentos breves, porém intensos, de conexão. Então, em vez de manter essa mesma energia constantemente, você cria um vale, você se torna menos disponível, não de uma forma fria, mas de uma forma misteriosa. Você tem outras coisas acontecendo, você nem sempre está disponível, você está vivendo a sua vida e ele consegue fazer parte dela às vezes, não o tempo todo. O período do vale é crucial porque é quando a mente dele processa o que aconteceu durante o ápice, é quando a memória emocional se solidifica, é quando ele começa a ansiar pela próxima experiência de ápice com você.
A maioria das mulheres tem medo dos vales. Elas pensam que isso significa perder a conexão, mas os vales são, na verdade, o que tornam os apps significativos. Sem contraste, não há intensidade. Sem espaço, não há saudade. Veja como aplicar isso na vida real. Digamos que você tenha uma conversa incrível com ele numa noite. Ótima conexão, risadas, profundidade. Esse é o ápice. Em vez de tentar recriar essa mesma energia imediatamente por mensagens ou ligações, você dá espaço. Você se torna um pouco menos disponível nos próximos 1 ou 2 dias. Você o deixa absorver essa experiência positiva sem diluí-la. Durante o período de afastamento emocional, você não o ignora completamente, mas também não o procura. Você se mantém neutra, mas receptiva quando ele entra em contato. Você está focada na sua própria vida. Você cria um mistério sobre o que está fazendo e com quem está. O que acontece durante esse período é fascinante. O cérebro dele começa a reproduzir a experiência do ápice. Ele começa a se perguntar quando isso acontecerá novamente. Ele começa a pensar no que você está fazendo. A memória emocional de como ele se sentiu bem com você começa a se intensificar porque não está sendo diluída pelo contato constante. Agora vamos falar sobre táticas específicas para criar esse distanciamento emocional em diferentes situações, começando pelas mensagens de texto, porque é aí que a maioria das mulheres se sabota sem perceber. O maior erro que as mulheres cometem com mensagens de texto é tratá-las como uma conversa, em vez de como moeda de troca emocional. Cada mensagem deve gerar expectativa, criar intriga ou reforçar a memória da relação. Enviar mensagens apenas para preencher o silêncio ou manter contato constante. Na verdade, funciona contra você. Aqui está uma estratégia poderosa para mensagens de texto. Em vez de perguntar como foi seu dia, tente algo como: acabei de pensar em algo que você disse ontem. Ficou na minha cabeça. Então, não explique imediatamente. Deixe que ele pergunte o que era. Isso cria curiosidade e mostra que ele está se esforçando para manter o contato mesmo quando vocês estão distantes. Outra abordagem é a mensagem de retorno. Mencione algo específico de uma conversa anterior que tenha mostrado a personalidade dele de forma positiva. Vi algo hoje que me lembrou daquela história que você contou sobre sua viagem ao Japão. Seu lado aventureiro é muito atraente. Isso reforça a memória da relação enquanto gera uma pequena dose de dopamina. Mas aqui está a chave para as mensagens de texto. Não esteja constantemente disponível para responder. Não tente acompanhar o tempo de resposta dele. Não se sinta obrigada a manter as conversas. Às vezes, envie algo interessante e depois desapareça por algumas horas. Deixe-o se perguntando o que você está fazendo. Isso não significa ser rude ou jogar joguinhos. Significa ter uma vida além do celular. Significa valorizar seu tempo e energia. Significa entender que a disponibilidade imediata diminui o seu valor percebido na mente dele. Agora vamos abordar o elefante na sala. E se você já estiver disponível demais, e se você for a primeira a mandar mensagem, sempre respondendo imediatamente, sempre sendo prestativa, é possível reverter isso? Com certeza. Mas isso requer uma mudança estratégica que pode parecer desconfortável no início. A chave é criar o que eu chamo de quebra de padrão. Você precisa quebrar o ritmo previsível que estabeleceu e criar curiosidade sobre a mudança. Veja como fazer isso sem ser dramática ou óbvia. Comece diminuindo gradualmente sua disponibilidade. Não passe de mandar mensagens o dia todo para um silêncio absoluto. Isso é muito brusco e provavelmente terá o efeito contrário. Em vez disso, torne-se um pouco menos responsiva gradualmente. Se você costuma responder em 5 minutos, comece a demorar 30. Se você costuma mandar mensagem de bom dia primeiro, às vezes pule essa etapa. Se você está sempre livre quando ele quer sair, comece a ter outros planos ocasionalmente. O objetivo é criar uma sutil confusão na mente dele.
Ele deve começar a se perguntar por as coisas parecem diferentes, mas sem conseguir identificar exatamente o que mudou. Essa confusão cria envolvimento mental, e o envolvimento mental é o primeiro passo para o desejo. Em minha experiência clínica, observei que quando alguém está sempre disponível, o cérebro o categoriza como um recurso que sempre estará lá. Não há urgência, nenhum medo de perda, nenhum motivo para priorizá-lo. Mas quando a disponibilidade se torna incerta, o cérebro recategoriza essa pessoa como algo que pode ser perdido, o que desencadeia um comportamento de busca. Mas você precisa ter cuidado durante essa transição. Não se torne fria ou distante. Não o castigue por sua disponibilidade excessiva anterior. Simplesmente torne-se mais seletiva sobre quando e como você interage. Mostre a ele que seu tempo e energia são recursos valiosos que ele precisa conquistar para ter acesso. Agora vamos falar sobre o cenário pós-érmino, porque é quando os princípios do afastamento emocional são mais eficazes. Se você terminou recentemente com alguém e quer que essa pessoa sinta muita saudade, a primeira coisa que você precisa entender é que seus instintos provavelmente estão errados. Seus instintos estão dizendo para você entrar em contato, explicar, consertar as coisas, mostrar a ele o que ele está perdendo. Todos esses instintos trabalham contra você. Eles diminuem o mistério, reduzem seu valor e impedem que o processo de afastamento emocional funcione. Em vez disso, você precisa desaparecer completamente por um período significativo, não apenas do celular dele, mas de toda a consciência dele, sem interação nas redes sociais, sem aparecer onde ele possa estar, sem contato por meio de amigos em comum. Você precisa se tornar um fantasma. Mas aqui está o que torna isso diferente dos conselhos típicos de contato zero. Enquanto você estiver ausente do mundo dele, você não estará sentada esperando que ele entre em contato. Você estará ativamente melhorando sua vida de maneiras que o surpreenderiam se ele soubesse delas. O efeito psicológico dessa abordagem é devastador no melhor sentido possível. Enquanto ele espera que você corra atrás dele, que se quebre, que precise dele, você se torna alguém que não precisa de ninguém. Essa contradição cria uma dissom cognitiva que alimenta pensamentos obsessivos. Vamos falar sobre os erros que destroem o distanciamento emocional e fazem com que você seja esquecível em vez de inesquecível. O primeiro e maior erro é quebrar a sua própria ausência. Você cria espaço, ele começa a sentir sua falta, você sente a atração e então entra em contato porque também sente falta dele ou porque tem medo de perdê-lo. Isso destrói completamente a estrutura psicológica que você construiu. Mostra a ele que sua ausência não foi porque você tinha coisas melhores para fazer, foi porque você estava jogando um jogo. E quando ele percebe que é um jogo, ele para de jogar. O verdadeiro distanciamento emocional só funciona quando é autêntico, quando você realmente tem uma vida tão plena que não precisa de contato constante com ele, quando sua ausência é um resultado natural das suas prioridades e não uma jogada calculada para chamar a atenção. O segundo erro é ser inconsistente com a sua energia quando você interage com ele. Que você criou espaço e ele entra em contato, não seja fria ou severa. Seja carinhosa, mas breve. Seja agradável, mas não insistente demais. Mostre que você está feliz em receber notícias dele, mas que não está desesperada por sua atenção. Outro erro crucial é negligenciar o seu próprio desenvolvimento durante os períodos de ausência. Se você está criando espaço, mas passa esse tempo obcecada por ele, stalkeando suas redes sociais, analisando o seu comportamento, você ainda está energeticamente disponível para ele? Você ainda está naquela frequência desesperada e carente, mesmo que não a expresse externamente? As mulheres mais magnéticas que observei ao longo dos anos usam seu tempo sozinhas para se tornarem mais interessantes,
mais confiantes, mais realizadas. Elas cultivam hobbies, constroem amizades, progridem em suas carreiras, melhoram sua saúde, exploram novos interesses. Quando se reconectam, são genuinamente mais atraentes porque cresceram. Agora vamos falar sobre a mentalidade que torna tudo isso fácil em vez de exaustivo. As mulheres que naturalmente inspiram obsessão não pensam em inspirar obsessão. Elas pensam em viver bem, elas pensam em honrar suas próprias necessidades, elas pensam em construir uma vida tão plena que qualquer homem que queira fazer parte dela precise agregar valor significativo. Essa mudança de mentalidade transforma tudo. Em vez de se perguntar como faço para que ele sinta minha falta, você começa a se perguntar: como crio uma vida tão incrível que qualquer um sentiria falta de fazer parte dela? Em vez de se concentrar no comportamento dele, você se concentra no seu próprio crescimento. Quando você age com essa mentalidade, o distanciamento emocional se torna natural. Você não está disponível o tempo todo porque tem coisas importantes para fazer. Você não manda mensagens constantemente porque tem outras fontes de satisfação. Você não corre atrás porque não está agindo por carência. Esse foco autêntico em si mesma cria a forma mais poderosa de atração, porque não é carência nem manipulação, é simplesmente magnético. Em minha prática, observei que os homens são atraídos por mulheres que estão genuinamente satisfeitas com suas próprias vidas, porque essa satisfação é rara e atraente. Vamos criar seu plano de ação para se tornar a mulher que ele não consegue esquecer. Não se trata de seguir regras cegamente. Trata-se de entender os princípios e adaptá-los à sua situação específica. O primeiro passo é a quebra imediata de padrões. Se você tem estado muito disponível, a partir de hoje, reduza seu tempo de resposta em 50%. Se você costuma responder em 5 minutos, espere 10. Se costuma responder imediatamente, espere 1 hora. Essa pequena mudança criará curiosidade imediata sem ser drástica. O segundo passo é a auditoria de energia. Analise suas interações com ele na última semana. Quanta da sua energia emocional foi direcionada a ele em comparação com a sua própria vida e objetivos? A proporção não deve ser superior a 30% para ele e 70% para você. Se estiver desequilibrada para o outro lado, você precisa trabalhar nisso. O terceiro passo é criar experiências marcantes. Na próxima vez que interagir com ele, concentre-se inteiramente em criar uma profundidade emocional. Faça perguntas que revelem a personalidade dele. Compartilhe algo genuíno sobre você. Faça-o rir. Crie um momento que se destaque das interações típicas. O quarto passo é a ausência estratégica. Depois de criar essa experiência marcante, fique menos disponível por 48 a 72 horas. Não inicie contato. Concentre-se na sua própria vida. Deixe ou aproveitar essa experiência positiva sem diluí-la. O quinto passo é a implementação consistente. Esta não é uma estratégia pontual, é uma nova forma de agir. Continue com o ritmo de altos e baixos. Continue priorizando sua própria vida. Continue sendo seletiva sobre quando e como você se envolve. E se ele não responder da maneira que você espera, isso é crucial entender. Nem todo homem responde bem ao distanciamento emocional. E essa é uma informação valiosa. Se alguém não sente sua falta quando você não está constantemente disponível, significa que a conexão não era tão profunda quanto você pensava. Não leve para o lado pessoal. Algumas pessoas simplesmente não são energeticamente compatíveis com você. Alguns homens preferem mulheres que estão sempre disponíveis porque é mais fácil e exige menos esforço da parte deles. Esses não são os homens que você quer. De qualquer forma, o homem certo para você responderá ao seu aumento de autoestima e seletividade, melhorando a própria presença. Ele se dedicará mais a passar tempo com você. Ele estará mais presente quando vocês estiverem juntos. Ele começará a valorizar o acesso a você porque perceberá que não é garantido.
Lembre-se, o objetivo não é manipular alguém para que ele te queira. O objetivo é apresentar a versão mais atraente de si mesma, que é a de uma mulher que se valoriza o suficiente para ter limites e padrões. Então, sim, eu te dei estratégias específicas para criar distanciamento emocional e fazer os homens sentirem sua falta. Mas a verdadeira mágica acontece quando você usa essas estratégias para se reconectar com o seu próprio poder e valor. Quando você se lembra de que não está tentando convencer ninguém a te querer, você está simplesmente sendo seletiva sobre quem terá acesso à mulher incrível que você já é.